Mulher de Vermelho. Olá, inscritos do canal. A minha vida inteira foi marcada por acontecimentos estranhos e somente minha avó e meu irmão entendiam as coisas pelas quais eu passava. Houve uma época em que eu chorava pedindo a Deus para que apagasse a minha memória. Acho que hoje Ele está fazendo isso. Mas antes que eu realmente sofra esse apagão, por assim dizer, eu quero compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu vivenciei. Pois bem, não me lembro exatamente o ano em que isso aconteceu, mas meu pai já estava namorando uma moça que viria a ser a sua esposa, no caso a nossa madrasta. A minha avó comprou uma casa grande, antiga e com um quintal enorme. Logo nos mudamos para lá e ficamos encantados com o local. Os meus 2 irmãos e o meu pai escolheram seus quartos rapidamente. A minha avó ficou com o último quarto, que ficava de frente para a cozinha, e nos colocou no mesmo quarto que ela, pois dizia que o meu pai precisava de privacidade. Passaram-se alguns dias e o meu irmão e eu notamos que a vizinha ao lado tinha uma criança mais ou menos da nossa idade e que nunca saía do quarto. Descobrimos que ele vivia trancado ali. Como a casa dela era de madeira e a divisão dos quintais era feita por uma pequena cerca de ripas, para uma criança curiosa, isso não significava obstáculo algum. Todos os dias íamos para o corredor na lateral da casa, afastávamos algumas ripas da cerca e passávamos para o quintal da vizinha. Passávamos horas brincando com aquele garoto, ele dentro do seu quartinho e nós do lado de fora. Conversávamos por uma pequena brecha que havia em uma tábua da parede. Não sabíamos o motivo pelo qual ele nunca saía para brincar. Certa manhã, fomos até o seu quintal chamá-lo pela fresta por onde ele sempre aparecia, mas ele não estava lá. Depois de um tempo, voltamos para casa. Durante o almoço, a minha avó estranhou o fato de já estarmos sentados e limpos sem que ela precisasse nos chamar. Normalmente, ela sempre tinha que ir atrás de nós e nos arrastar para o banho. Então contamos a ela que o filho da vizinha não estava em casa e por isso não tínhamos brincado com ele naquele dia. Muito séria, ela nos olhou e disse: "Que estranho. Eu não sabia que aquela senhora tinha criança em casa. Sempre que vou lá, nunca vejo nenhuma criança." Os dias se passaram e não vimos mais aquele garoto. Então, em uma tarde, quando voltamos da escolinha, corremos para o quintal para brincar. Ao passarmos pelo corredorzinho perto do quarto do garoto, ouvimos sua voz nos chamando: "Ei, eu estou aqui." A nossa alegria foi imensa ao vê-lo novamente. Perguntamos então o que havia acontecido e por que ele havia sumido por tanto tempo. E ele nos respondeu: "É que eu não posso brincar com vocês sempre. A mulher de vermelho não gosta." Na hora ficamos sem entender nada, mas com saudade continuamos a brincar como sempre. Ele lá dentro do quarto escuro e nós do lado de fora pela fresta. Pouco tempo depois escureceu e naquela mesma noite eu presenciei pela primeira vez algo aterrorizante que me atormentou por muitos anos. Eu tinha o costume de levantar pela madrugada com muita sede. Como a minha avó sabia disso, sempre deixava uma jarra com água fresca sobre a mesa. Eu me levantei da cama e fui diretamente para a cozinha. E quando eu peguei a jarra e enchi o copo, virei-me para a porta que dava para os fundos do quintal e o meu coração quase parou de medo quando eu vi uma mulher vindo em minha direção. Ela era morena, tinha cabelos longos e pretos e vestia uma roupa toda vermelha. Eu fiquei olhando para ela sem entender por onde
ela havia entrado, pois a porta continuava fechada com a trava. Eu não a vi abrindo e quando ela se aproximou, percebi que não encostava os pés no chão. Ela parecia flutuar. Imediatamente soltei o copo e saí correndo pelos corredores da casa, indo em direção à sala. Escondi-me atrás das cortinas e comecei a chorar. Então, de repente, eu senti algo puxando as mesmas cortinas. O pavor havia tomado conta de mim. Eu soltei um grito tão alto que todos na casa acordaram. A minha avó veio pelos corredores e se aproximou. Pelo amor de Deus, menina, o que está acontecendo? Então, eu vi a mulher olhar bem no fundo dos meus olhos e desaparecer diante de mim. Na mesma hora, eu contei para todos os presentes o que eu havia visto. Eu disse que uma estranha mulher de vermelho estava na cozinha e me perseguiu até a sala. O meu tio ficou muito bravo por ter sido acordado no meio da madrugada com os meus gritos. Ele então me disse: essa menina só teve um pesadelo. Mãe, faça ela parar de chorar, eu preciso dormir. Na manhã seguinte, inexplicavelmente, eu acordei com muita febre. O meu corpo estava fraco e a mulher de vermelho não saía da minha cabeça. O meu pai foi então trabalhar naquele dia, pediu folga ao patrão e ficou comigo no hospital onde precisei ser internada. Na noite seguinte, foi a vez do meu irmão presenciar a aparição da tal mulher e pela manhã ele também precisou ser hospitalizado, sentindo os mesmos sintomas, febre e fraqueza. 2 dias depois, voltamos para casa e tudo parecia normal. Então, fomos visitar o nosso amigo do quartinho e assim que chegamos, ele então nos disse: eu avisei, ela não quer que eu fale com vocês, vão embora dessa casa. Ao ouvirmos aquilo, saímos assustados e contamos para a nossa avó o que ele havia nos dito. Ela então, já sem paciência, foi até a vizinha perguntar por que não deixava o neto brincar ou falar conosco. Algum tempo depois, a minha avó voltou para a nossa casa, parecendo confusa e espantada. O meu irmão e eu a ouvimos conversando com nosso pai na cozinha. Eu falei com a vizinha. Eu perguntei por que ela não deixava o neto dela brincar com as crianças, mas para minha surpresa, ela me disse que não tinha nenhuma criança em casa. O único neto que ela tinha morreu já faz 2 anos. O nosso pai ficou sem entender. Ele pensou que por sermos 2 crianças muito ligadas e solitárias, talvez estivéssemos inventando amigos imaginários. Dias depois, um rapaz passou vendendo pintinhos em uma caixa. Ficamos animados e pedimos à nossa avó que comprasse um. O meu pai, ao ver nossa alegria, decidiu comprar um para cada, pois o quintal era grande e havia espaço para eles crescerem. Aqueles pintinhos se tornaram a nossa fonte de alegria, pois passávamos o tempo todo brincando e criando histórias para eles. Até que, em uma certa manhã, o meu irmão levantou cedo e correu para o quintal para ver o seu pequeno animal. Mas ele não o encontrou. O pintinho havia sumido. A minha avó tentou acalmá-lo, dizendo para não se preocupar, pois em algum momento ele iria encontrá-lo. Talvez tivesse fugido para algum quintal vizinho. Mas então a noite chegou. Todos já estavam dormindo quando meu irmão ouviu piados vindos da cozinha. Curioso, ele se levantou para ver o que estava acontecendo. Foi então que o encontrou. Debaixo da mesa estava o pintinho que havia desaparecido. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele estava podre, cheio de vermes e piava como se estivesse tomado por ódio. O meu irmão conta que se aproximou para ver os ferimentos, mas o animal o atacou com bicadas violentas. Desesperado, ele gritou por socorro e quando corremos para ajudá-lo, encontramos uma cena assustadora. O meu irmão estava todo arranhado
encolhido debaixo da mesa, e ao seu lado o pintinho morto. Ele estava já em estado de putrefação, com larvas saindo do seu corpo. Dessa vez não era um pesadelo. O animal estava lá e o corpo do meu irmão trazia as marcas do ataque. Ao vermos aquilo, a minha família levou o meu irmão para o hospital. Ele estava febril e em pânico, recusou-se dormir por medo de ser atacado novamente. Mas essa não foi a única coisa estranha que aconteceu. Na noite seguinte, eu fui acordado por uma presença perturbadora. Ao sair para beber água, vi diante da porta da cozinha uma mulher vestida de vermelho. Dessa vez eu não corri, não gritei e não chorei. Apenas fiquei paralisado. Ela me olhava fixamente e a sua voz ecoou no silêncio da casa. Era um som carregado de sofrimento e eu podia sentir sua dor. Era uma sensação tão intensa que misturava medo, tristeza e uma vontade incontrolável de chorar. Vem comigo, minha filha. Eu sinto a sua falta. Naquele momento eu senti o meu corpo ser puxado para perto dela, sem que eu tivesse qualquer controle. Foi então que ouvi passos no corredor. Alguém havia tossido. Num instante, aquela presença desapareceu. O meu pai entrou na cozinha e me segurou antes que eu desabasse no chão. Era como se eu estivesse desmaiado. Quando me despertei, eu estava no hospital ao lado do meu irmão. Ficamos internados por mais um dia e, enquanto isso, a minha avó aflita conversou com uma vizinha e contou tudo o que vinha acontecendo. E a resposta da vizinha a deixou ainda mais assustada. A vizinha revelou que já sabia do que se tratava. Disse que de alguma forma a filha e o neto da antiga moradora não haviam deixado aquela casa. Ela mesma já havia visto sombras caminhando pelo quintal e ouvira risadas vindas do quartinho que antes pertencia ao menino. Diante disso, a minha avó decidiu que precisávamos sair dali. Conversou com um amigo que tinha uma casa desocupada para alugar e assim que saímos do hospital, nos mudamos. A nova casa era maior, com um quintal bem espaçoso. Eu queria acreditar que tudo ficaria bem e que aqueles eventos estranhos ficariam para trás. Mas eu estava enganada. Aquilo seria apenas o começo para novas experiências com o sobrenatural, no qual futuramente irei trazer aqui para o canal. Boa noite. O mistério que nos perseguia. Olá, boa noite. O meu nome é Luiz Cláudio e venho contar alguns relatos que aconteceram comigo e minha família. Hoje eu estou com 54 anos de idade e venho de uma família muito humilde. Na época eu tinha 9 anos de idade e passávamos grandes dificuldades financeiras. Éramos 6 pessoas, meu pai, minha madrasta, 3 irmãos mais novos e pouco tempo depois veio mais um irmão. O meu pai tinha um tio que possuía várias propriedades e uma delas localizada em Rocha Miranda, no estado do Rio de Janeiro. Estava vazia. Ele não conseguia alugá-la e havia adquirido essa casa recentemente. Meu tio dizia que não sabia o que fazer com a residência, mas com o tempo descobrimos que a realidade era outra. Meu pai, um pouco relutante, acabou aceitando a oferta, já que, além das dificuldades de trabalho, havia a promessa de ajuda por parte do tio, que também não cobraria aluguel para nós nos mudarmos para lá. Com isso, decidimos nos mudar para casa. A casa era bem grande, tinha 3 quartos, 4 salas, uma copa ampla, cozinha, 2 banheiros e um quintal enorme, dividido assim em 2 partes. A primeira parte do terreno
era com um calçamento de concreto e uma garagem sem coberta, que cabiam uns 4 carros. A casa ficava um pouco recuada, com um corredor do lado direito e uma varanda ao lado esquerdo, que dava para um terreno com um pé de cajá e de carambola. Na segunda parte do terreno, havia um pomar com 3 pés de manga. Um de manga coração de boi, um de manga carlota e um de manga espada. Além de pés de goiaba, limão, bananeiras, pitangas e outras frutas que eu nem me lembro agora. Havia também uma construção nos fundos do terreno. A casa era grande e espaçosa e ficamos maravilhados com o tamanho. Logo tratamos de nos instalar e seguir com nossas vidas, indo para a escola, conhecendo vizinhos e procurando trabalho. Eu, por exemplo, comecei a vender picolés nas ruas após as aulas, o que me permitiu conhecer muitas pessoas, inclusive os vizinhos que moravam ao lado da nossa casa. Seu Afonso, que era paraplégico e morava com a sua mãe e sobrinho. Fiz amizade com eles, principalmente um sobrinho que era um pouco mais velho que eu. Com o tempo, eles nos perguntaram se a casa estava bem e se havíamos percebido algo anormal. Na hora eu fiquei intrigado e perguntei o motivo da pergunta. Eles me olharam e, sem dizer nada, mudaram de assunto. Depois de um tempo, começamos a notar pequenas coisas. Alguns barulhos, estranhos acontecimentos e outros sinais que ficavam mais evidentes. No início, eram detalhes sutis, mas com o tempo, as coisas pioraram. A minha madrasta teve outro filho, meu irmão Fábio, e como o meu outro irmão, o Rodrigo, era muito novo e ainda não havia sido batizado, o meu pai resolveu esperar o nascimento do Fábio para batizar ambos juntos. A família reclamava muito, dizendo que não era bom esperar, pois havia algo de maligno no mundo que poderia afetar as crianças na casa sem batismo. O meu pai sempre foi cético em relação ao sobrenatural e refutava qualquer ideia sobre o assunto. No entanto, o nosso cão de guarda, que também via e ouvia coisas estranhas, de repente começou a adoecer de forma inexplicável. Ele não conseguia comer, mas ainda se mantinha firme. O meu pai marcou o batismo e convidou a família para um almoço, onde batizamos os meninos. Na manhã seguinte, o meu cãozinho apareceu morto. Eu não perdi tempo e fui até a vizinha contar o ocorrido. Ela disse que ele havia suportado a maldição que pesava sobre os meus irmãos até que fossem batizados. Após o batismo, as coisas só pioraram, pois os acontecimentos se tornaram mais frequentes e intensos. A minha irmã tinha uma boneca grande que parecia uma criança de 5 anos e percebeu que, embora a deixasse em um canto do quarto, ao acordar, encontrava a boneca em outro lugar. Uma noite ela acordou e viu a boneca andando sozinha pela casa. Ela contou, mas ninguém acreditou. Eu, que ainda era pequeno, começava a perceber que algo estava muito errado. Eu passei a ter muito medo e acordava constantemente com os barulhos durante a noite, pois o meu quarto ficava de frente para a copa e a cozinha. Eu ouvia o armário de correr se abrindo, os copos de vidro se batendo entre si, a porta se fechando bruscamente, as panelas balançando e batendo no fogão e nas prateleiras. Eu também ouvia as louças da pia se batendo violentamente, além de a porta da geladeira se abrir e as garrafas se chocarem dentro dela. Esses acontecimentos se repetiram em várias noites, e a minha madrasta começou a ver vultos até durante o dia, o que fez com que ela ficasse com medo de ficar sozinha em casa. Ela então começou a procurar ajuda e o meu pai decidiu ir até o Porto das Caixas, uma cidade católica da época, em busca de forças e ajuda. Na viagem, comprei um cordão com um crucifixo que me fez sentir protegido. Quando voltamos, o meu pai colocou todos nós para dormirmos no quarto dele
Estávamos tão cansados que logo adormecemos. Mas durante o sono, começamos a ouvir vozes e sentir braços tentando entrar pela janela e pegar-nos pelo pescoço. No dia seguinte, percebi que o meu cordão havia sumido e ninguém sabia o que havia acontecido com ele. Com o aumento da violência dos acontecimentos, como copos sendo jogados e objetos desaparecendo ou mudando de lugar, eu fui até a minha vizinha e perguntei por que aquilo tudo estava acontecendo. Ela, com calma, me contou que a casa pertencera a uma mulher que, depois de descobrir que fora traída, se matou dentro da casa. Ela havia queimado a si mesma. Após isso, o seu tio teve que conseguir um imóvel na justiça e provar que o comprara. Eu fiquei horrorizado com a história e, na época, eu tinha 12 anos de idade. Eu chamei a minha madrasta e contei tudo para ela, que por sua vez contou para o meu pai. Ele confrontou seu tio e eles brigaram. E a verdade veio à tona. O meu pai então decidiu que iríamos nos mudar, mas um último acontecimento fez com que ele se apressasse. Em uma noite clara, lá por volta das 2 horas da manhã, ouvimos um grande alvoroço no portão de ferro de nossa casa. Uma briga intensa entre cães de rua e uma criatura enorme, que parecia misturar o uivo com um rosnado monstruoso. Estava atacando os cães. Eu, com medo, não me atrevi a olhar pela janela, mas consegui ouvir a briga até que a criatura se afastasse. Aquilo foi o suficiente para o meu pai tomar a decisão de nos mudarmos. Então fomos morar com a mãe da minha madrasta por um tempo e logo soubemos que o tio do meu pai não ficou muito tempo com a casa, nem 6 meses para dizer a verdade. Ele também não aguentou a pressão do lugar e desde então sempre tive algum tipo de contato com o sobrenatural. E hoje eu sou espírita kardecista. Houve outros casos, mas isso eu conto em uma outra ocasião. Muito obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus. A Casa dos Sussurros. Olá, amigos. O meu nome é Fernanda. Eu tenho 42 anos de idade e quero contar um fato que aconteceu comigo anos atrás, quando eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em determinada época, a minha família e eu estávamos nos mudando para uma outra casa na mesma cidade. A nova residência não era antiga e nem tinha uma aparência assustadora, nada que chamasse atenção. No entanto, alguns acontecimentos estranhos começaram a nos deixar intrigados. Logo no dia da mudança, enquanto a minha mãe verificava os cômodos, encontrou algo incomum. Debaixo do tanque, haviam restos de vela de várias cores. Aquilo não parecia algo normal de se encontrar, mas ela não deu muita importância, limpou tudo e seguiu com os afazeres. Depois de organizarmos tudo, começamos a nos acostumar com a nova casa. Nas primeiras noites tudo correu normalmente, sem nenhuma novidade. Mas após alguns dias, quando já estávamos ambientados, coisas estranhas começaram a acontecer. O meu irmão e a minha irmã e eu passamos a ouvir ruídos estranhos pela casa. Eram risadas, passos e sussurros que ecoavam pelos corredores, sempre nos deixando assustados. Decidimos contar à nossa mãe o que estávamos ouvindo, mas ela não deu muita atenção. Disse que era apenas impressão nossa por estarmos em um ambiente novo. Depois do que a nossa mãe nos disse, tentamos seguir a vida normalmente, acreditando que realmente tudo aquilo fosse apenas fruto da nossa imaginação. No entanto, os eventos inexplicáveis se intensificaram, provando que estávamos enganados sobre aquele lugar. Então, em uma certa manhã, a minha irmã acordou assustada. Na noite anterior,
Ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas, mas ao amanhecer estavam em camas trocadas. Nenhum dos dois sabia explicar como aquilo havia acontecido, e foi bem aterrorizante. Além disso, as luzes da casa acendiam e apagavam sozinhas e os passos misteriosos continuavam. Eu sempre fui muito medrosa e jamais sairia da minha cama sozinha durante a noite. Eu sempre chamava minha mãe para me acompanhar ao banheiro ou então para beber água. Em uma dessas madrugadas, chamei a minha mãe para me levar ao banheiro. Ouvi seus passos se aproximando do quarto e senti sua presença ao lado da minha cama. Quando pedi para que ela me acompanhasse, virei o rosto para olhá-la e senti um calafrio indescritível. Não era minha mãe. Diante de mim, havia uma figura alta e escura, apenas um vulto sombrio parado ao meu lado. O meu coração quase parou. Soltei um grito desesperado, berrando pelo nome da minha mãe. E ela veio correndo, e quando lhe contei o que havia acontecido, mais uma vez não deu importância. Disse que eu deveria estar sonhando ou imaginando coisas. Pois bem, os fenômenos continuaram e, para piorar, pacotes estranhos começaram a chegar pelos correios. Não tinham remetente e traziam conteúdos perturbadores. Um deles continha uma foto esquisita. Um peito masculino tatuado com uma borboleta enorme. A minha mãe, que não acreditava em coisas sobrenaturais, achou a foto curiosa e mandou emoldurar. Ela tem esse quadro até hoje. Os eventos assustadores se tornaram cada vez mais frequentes. Eu tinha verdadeiro pavor daquela casa, até que inesperadamente a minha mãe decidiu que nos mudaríamos. Nunca soubemos se ela viu algo que a fez mudar de ideia, pois nunca nos contou nada. No dia da mudança, enquanto retiravam os móveis do meu quarto e do quarto dos meus irmãos, um dos tacos do piso se soltou e debaixo dele havia uma camada de terra vermelha. Achamos estranho, mas como já estávamos indo embora, não demos muita atenção. No momento de apagar as luzes do quarto, algo inexplicável aconteceu. O interruptor simplesmente se soltou sozinho e desapareceu. Procuramos em todos os cantos do cômodo, mas nunca o encontramos. Depois que nos mudamos, uma vizinha contou à minha mãe que naquela casa eram realizados rituais de magia negra e sacrifícios de animais. Bom, aquilo explicava muita coisa. Não era à toa que tantos fenômenos assustadores ocorriam por ali. Depois que nos mudamos, nunca mais presenciamos nada. E graças a Deus por isso. Boa noite. A casa que ninguém quer. Caros amigos, o que eu irei relatar aconteceu na minha infância, na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Vilar dos Teles. No passado, aquela região era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro para lá. Isso foi no ano de 1979. O meu pai trabalhou duro para pagar o terreno e construir nossa casa, que a princípio tinha apenas um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha com copa. Sou caçula de 7 irmãos. Assim que a casa ficou pronta, faltando apenas os acabamentos, nos mudamos para lá. Na primeira noite, algo estranho aconteceu. Escutamos batidas na porta da cozinha. Alguém parecia tentar forçá-la para entrar. Meu pai, assustado, pegou um pedaço de ferro e facas. Junto com os meus irmãos mais velhos, preparou-se para enfrentar quem quer que fosse. Mas ao abrirmos a porta, não havia ninguém. Fechamos a casa e tentamos voltar ao normal. No entanto, poucos minutos depois as batidas recomeçaram.
e novamente alguém tentava girar a maçaneta. Só que dessa vez todos estavam dentro de casa. Ficamos confusos e assustados e no dia seguinte procuramos rastros, pegadas, qualquer vestígio do que poderia ter causado aquilo, mas não encontramos nada. A partir daquele dia, os fenômenos passaram a ocorrer todas as noites, sempre por volta das 23h30. Certa vez, um amigo foi até a minha casa me procurar, mas eu não estava. O meu pai, educado, ofereceu um copo d'água e permitiu que ele se servisse na cozinha. Pouco depois, ele voltou correndo e pálido. Disse que ao entrar na cozinha, viu uma moça loira parada ali. Ela sorriu para ele, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso macabro. Não demorou para que outras pessoas também a vissem. Além das aparições, ouvimos sons na cozinha, como se alguém lavasse pratos, panelas e talheres. Os eventos sobrenaturais haviam se tornado cada vez mais perturbadores. Teve até uma noite que meu pai foi ao banheiro e mesmo depois de sair, continuamos ouvindo o barulho de alguém urinando no vaso. Outra vez, estávamos assistindo TV e ao desligá-la para dormir, ouvimos uma forte pancada na estante seguida por uma gargalhada sinistra vinda de trás do espelho da nossa casa. Com o tempo, a minha família se desestabilizou. Os meus pais acabaram se separando. Eu continuei morando na casa até a idade adulta e as aparições e fenômenos sobrenaturais nunca cessaram. Hoje, ninguém mais mora lá. Meus irmãos tentaram, mas todos que viveram na casa acabaram brigando com seus cônjuges e se separando. A casa permanece vazia. Curiosamente, sempre que alguém tenta reformá-la, algum motivo acontece e a obra nunca é finalizada. Atualmente, moro em outra cidade, a 170 quilômetros de distância. A casa ainda está lá, abandonada, e ninguém da família quer saber mais dela.